De médico a fundador do Império Stanley's Hair, eu recebo hoje um médico, empresário, empreendedor, professor e palestrante. Ele que por 14 anos desenvolveu suas técnicas na Europa. É isso? Você me corrige depois? Não, é verdade, é verdade. É isso aí, 14 anos de Espanha. 14 anos de Espanha com técnicas de tratamento capilar, dono da maior rede de clínicas de tratamento da América Latina, sócio de mais de 100 negócios e diz para mim, Fer, vão ser mais de 1000. É isso aí. Admiração total pelo que você faz, pela forma como você conduz, pelo legado que você está criando para transformar a vida das pessoas, não só com o que eu citei aqui agora, a clínica, mas tudo que está em torno ao teu ecossistema, as pessoas que estão contigo, o teu time. Tive a oportunidade de entrar na tua empresa e sentir essa energia, né? E por isso te trouxe aqui. Legal. Para o podcast Saia do Rascunho, com Fernanda Toqueto. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Fê. É um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos falar coisas interessantíssimas, ensinamentos potentes, né, dessa nossa trajetória. Afinal de contas, são mais de 2 décadas empreendendo. Eu falo sempre que eu tive meu primeiro CNPJ, Fê, antes da minha CNH. Olha que legal. Com 18 anos, eu abri minha primeira empresa, né, e chegou meu CNPJ antes da minha carteira de motorista. Então, desde aquele tempo, eu já comecei vendendo para o governo. Eu vendia no break para o governo, imagina. E para o governo do Acre. Era longe, hein? Isso. E nessa época eu já era acadêmico de medicina. Então, tudo sempre foi muito... As pessoas, quando vão ler o meu currículo, brincam comigo e dizem assim, Stanley, mas espera lá, não bate o currículo com a idade. Né? E eu percebo hoje, olhando, né, minha curta vida de 43 anos, eu olho para trás e vejo que tudo sempre foi muito ao mesmo tempo, Fernanda. Então, enquanto eu estava fazendo um mestrado, eu não estava fazendo um mestrado, eu estava fazendo 2 ao mesmo tempo e eu acabei com 3 mestrados. Né? Eu comecei a fazer um doutorado, mudei para fazer outro, mais distante ainda, que foi quando eu fui para Cambridge. Então, eu acho que sempre eu tive essa vontade de acelerar, sabe? Hoje, antes de vir para cá, a gente já cumpriu uma agenda incrível e até mais tarde nós vamos estar juntos, né? Porque a gente tem jantar hoje. A gente tem um jantar muito especial hoje. A ideia é essa, você ajudar. Falou, se acelerar, vem comigo. Conta um pouquinho pra gente, Stanley, da tua história, Legal. de onde você veio, né? Legal. De onde vem toda essa garra, Legal. toda essa excelência, essa determinação. Eu acho que tem muito a ver com o meu início, a minha origem. Eu sou acreano, sou de Rio Branco, Acre. Né? Nasci em uma cidade, uma capital pequena, né? De um estado pouco desenvolvido, né? Que naquela época, para estudar, você tinha que sair do estado, né? Para fazer alguma faculdade, alguma coisa, você tinha, né, que viajar, tinha que ir para fora. O teu segundo grau, para ser um bom segundo grau, realmente não dava para ser em Rio Branco, né? Era bem limitado, né? O desenvolvimento, inclusive, educacional. Então, eu muito cedo tive uma infância super bacana, assim. Eu não destaco grandes pontos de inflexão na minha infância. Foi uma infância tranquila, né? Minha mãe trabalhava muito. O meu pai já tinha alguns problemas que marcaram muito a minha vida com relação às drogas, né? Então, a minha infância foi tranquila, mas dos meus pais não tanto. A vida deles não tanto. Só que, desde esse tempo, eu não fui abalado por isso. Eu senti que isso não foi algo que negativamente pesou na minha vida, mas sempre fez um lado muito positivo. Sempre me manteve longe das drogas. Né? Eu sempre fui muito light. Eu sempre fui muito... Eu nem sabia o que era isso, mas eu já era fitness. Eu já gostava de esporte, eu já competia, eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre entrei para ganhar. Se não fosse para entrar para ganhar, eu não entrava. Né? Então, eu sempre batalhei muito. Naquela época, lógico que era na época de escola, na época de primeiro grau, né? De ensino fundamental hoje, né? Que a gente fala primeiro grau ainda, né? Sempre teve muito essa pegada de, beleza, se é para estudar, então eu quero ser o primeiro da turma. Se é para jogar, eu quero ser o campeão. Né? Se é para lutar, se eu vou entrar em artes marciais, eu quero competir, eu quero ir para o combate, eu quero ganhar, eu quero ser medalhista. Então sempre teve isso muito presente. Né? Então a minha infância foi muito regada a isso, a esporte, a competição, a estudo.
né? Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa também. Minha mãe fez várias faculdades, né? Acabou terminando formada em matemática, em engenharia, é professora até hoje, já aposentada, mas eu sempre vi e vivi a docência, né? Então eu comecei a ser professor muito cedo. Na 7ª série eu já dava aula. Na 7ª série eu já dava aula de matemática para os meus coleguinhas. Eu já fazia reforço para o próprio pessoal da turma. Eu já ajudava o meu professor com os alunos. Então eu falo sempre, desde 1991 eu dou aula. Foi a primeira vez que eu peguei uma caneta para ensinar alguém alguma coisa. E aí eu ensinava meus colegas de turma da 7ª série, né, junto com o meu professor Rivaldo, professor de matemática. Gente finíssima, né? Então, eu saí muito cedo do Acre. Com 12 anos, eu terminei o ensino fundamental. 13, 14 e 15, eu terminei o 2º grau, né, o ensino médio. Então, com 15 anos, eu já fiz meu primeiro vestibular. 16 anos, eu já era universitário. Naquele então, eu voltei para o Acre e fui em primeiro lugar da Universidade Federal do Acre. Na época, não tinha medicina, né? E isso me marcou muito. Por quê? Porque nem que eu quisesse, eu poderia ter ficado no Acre, né? Porque eu não tinha como estudar o que eu queria lá. Eu queria ser médico, sabe? Menino de interior, assim, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser engenheiro, não tem muita perspectiva. Se falasse para mim naquela época, você vai ser um empreendedor de sucesso, você vai ser um exemplo de empreendedorismo empresarial, ninguém sabia o que era isso, né? Sem chance a gente dizer, sim, mas o que é isso, né? Significa o quê? Então, eu acabei ganhando uma bolsa da própria federal e da prefeitura e do estado. Para estudar fora, eu podia, inclusive, escolher para onde eu queria ir. Naquela época existia a possibilidade de ir para Cuba, existiam vários convênios com Cuba. Foi bem bacana, porque eu conhecia a ilha inteira, né? Cheguei a ser, inclusive, representante dos estudantes estrangeiros em Cuba. Olha só, eu já na política aos 18 anos, né? 17 para 18. E acabei indo para a Espanha. Existia a possibilidade de ir para a Espanha ou para a Alemanha. Eu não falava alemão, já tinha um espanhol fluente, já era formado em inglês e espanhol. Então eu acabei indo para a Espanha para passar 6 anos e voltar para o Brasil. Eu acabei passando 14, porque quando eu terminei a faculdade, os meus próprios professores, que eu tinha sido monitor a faculdade inteira, então os meus próprios professores, meu primeiro professor de embriologia, minha primeira matéria na faculdade de medicina, que foi meu chefe durante toda a parte acadêmica, o meu primeiro professor, quando eu terminei, me deram uma bolsa para fazer o mestrado, para já ficar como professor convidado na faculdade de medicina e dar aula, né, na faculdade de medicina. Olha que bacana. Então, fui lá para ficar 6 e acabei ficando 14. E só voltei por causa do meu primeiro filho, que nasceu lá, e minha esposa quis voltar para o Brasil. Isso há quanto tempo? Que eu voltei? É. Tem 10 aninhos. Tem 10 anos que eu voltei para o Brasil. Então, o que você construiu aqui no Brasil foi nos últimos 10 anos. Foi nos últimos 10 anos e, prioritariamente, tem algumas fases esses últimos 10 anos, né? Tem as fases da derrapagem, derrapei muito até engrenar realmente, né? As empresas todas anteriores a isso derraparam muito, né? Eu digo que eu tive as 14 primeiras empresas no prejuízo, né? Eu nunca quebrei, nunca decretei falência nem concordata, nunca fiz recuperação judicial, nunca dei calote na praça, mas operei no vermelho durante 14 empresas, né? Aproximadamente ao longo de 16 anos. Né? Porque eu ganhava grana com as empresas, mas gastava mais do que ganhava. Eu operava em déficit o tempo todo. A sorte é que naquele então eu já era médico. Então eu pegava o dinheiro da pessoa física e colocava na pessoa jurídica. Então, quem não, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Levanta a mão aí quem está nos assistindo. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso? Acabou tirando de uma mão e colocando na outra. Então eu sustentei esse déficit até aproximadamente em 2014. E o 14 sempre me acompanha. Eram 14 empresas, foi até o 2014 que foi uma grande virada de chave. Eu tive, até esse ano aí de 2014, eu tranquilamente mais de 10 empresas. Tá? Muito mais de 10 empresas. Então, dessas que a gente fala agora, de cara, assim, 14 empresas operaram no déficit, a gente deve ter chegado aí até a 16ª, 17ª ainda nesse ciclo. Tá? Mas eu entendi que o que fazia diferença, eu estava errando, não era na medicina, porque as minhas empresas sempre foram de saúde e beleza. Hoje em dia são educação, saúde e beleza. Eu não tinha empresa de saúde, de educação ainda naquela época. Mas eu entendi que o que estava faltando não era o Stanley médico, o Stanley cirurgião, o Stanley mestre, não era o Stanley doutor, não era o Stanley pós-graduado, especialista, não era a medicina que falhava. Era a gestão. Era a gestão. Era a gestão. Aí veio, era a gestão. Aí veio o tum. Do 14 para o 15, eu mudei absolutamente tudo, eu fechei tudo,
paguei tudo, comecei tudo novamente, mas aí eu comecei diferente. Aí eu comecei com um olhar completamente voltado para a gestão, para o marketing. Aí eu comecei a fazer marketing de verdade, sendo que eu já fazia desde que eu voltei para o Brasil. Então, tudo que você imaginar de marketing eu fiz. Coluna social, jornal. Eu ia pedir, o que é marketing de verdade? Pega a caneta, papel aí e anota agora. Porque se tem um cara que faz marketing de verdade, é esse cara que vocês estão ouvindo. Mas sabe o que acontece, Fernanda? É que naquela época a gente não entendia muito bem. Eu, né? Lógico, eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, nós estávamos presentes em todos os meios de comunicação escrita, né? Em todas as televisões, em todos os rádios. Era o que a gente tinha naquela época. Por exemplo, outdoor. Quantas campanhas de outdoor eu fiz? Quantas campanhas para Fantástico e outros programas de alta audiência eu fiz, né? Ônibus, táxi. Eu lembro de perfurado. Eu já fiz perfurado para táxi, né? Então, o que você imaginar nesse sentido, desse marketing mais tradicional, a gente já tinha experimentado. Em 2016, eu fui convidado para fazer o meu primeiro infoproduto. 2016. E não aceitei. Né? Eu achava que aquilo ali era uma viagem que não te fazia sentido, já que eu operava todo dia, o dia todo. Eu não tinha tempo para aquilo. Eu não entendi ainda uma palavra que hoje a gente estuda e até ensina para os médicos, para a área da saúde, que é a escala. Eu não entendia sobre escala naquela época. Eu achava que eu ia ganhar mais trabalhando mais. Então, eu era do cara que você passasse na minha clínica em 2015, 2016, às 2 horas da madrugada, você me via lá operando. O dia inteiro, todo dia. Né? Então, nós não fazíamos 12, 14 horas de trabalho, nós fazíamos 16, 18. Né? Era algo animal, realmente, sabe? Eu não entendia, eu achava que aquilo ali era a força daquele tipo de trabalho que ia fazer com que os números explodissem. Né? Eu não tinha essa noção ainda. Mas estudando gestão, estudando marketing, entendendo mais sobre marketing digital, entendendo sobre esteira de produtos, sobre escala, entendendo sobre mecanismos de venda, sobre playbook de venda, sobre objeções, entendendo inclusive sobre PNL. Tudo que eu precisava entender para realmente decolar, tijolo a tijolo, o muro foi se construindo. Não foi rápido, não teve jogada mágica, não teve segredo, não teve chave, não teve eureka, não teve nada disso. Foi uma construção que, se a gente fizer um simples retrocesso, ela começa lá em 98. Eu ia falar, lá na base, lá na... Exato, ela inicia lá, eu vendendo... Na 7ª série. Exato, ela volta lá para 91, né? Aí depois em 98 eu aprendendo o que era um pregão, né? Eu aprendendo o que era um edital, eu entendendo sobre licitação, com 18 anos, não sabia nada disso. Né? Isso foi se construindo. Agora, lógico, todo esse modelo de negócios, que hoje a gente até brinca, a gente diz o jeito Stanleys de fazer negócio. O nosso jeito é muito win-win, é ganha-ganha. Né? Todo mundo tem que ter proveito, tem que ter um ponto... Eu vindo para cá, para o podcast, estava falando com uma colaboradora cirurgiã plástica que vai começar a trabalhar conosco, e eu vinha falando justamente sobre essa nossa cultura, que só é bom quando tá legal para os dois, quando os dois ganham com isso. Quando todos enriquecem. Todo mundo tem que enriquecer junto. Todo mundo. Quer ver você ficar bilionária? Faça muitas pessoas ficarem multimilionárias, e essas multimilionárias façam muitos outros milionários. É simples. Essa é a regra. É simples. Querem regra? Tem um monte de regra. Tem um monte de regra para contar para vocês. Mas, principalmente, é difundir, é transmitir, é fazer com que essa escala que a gente fala tanto seja de coisas positivas, de construção, de prosperidade, coisas boas para todo mundo. Perfeito. Aí todo mundo prospera. E aí teve essa virada em 2015 e 2016. Para quem está nos escutando aqui, talvez possa ser a primeira vez aqui no podcast, eu tenho como objetivo hackear a mente, o mindset, a performance, os fundamentos, os princípios de pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver, de trocar ideia, de fazer negócios que eu admiro e que vão ajudar quem está conectado comigo a não deixar as suas ideias, os seus objetivos, os seus sonhos no rascunho. Então, é papel e caneta na mão, é você anotar essas dicas preciosas, né? Eu digo que eu faço um MBA com o meu podcast. Porque o que eu aprendi em 6 meses de podcast, eu não tenho como explicar a realização em poder contribuir com as pessoas e aprender. Então, para você que está aqui nos assistindo, se fizer sentido, se impactar você, faz eu e o Stanley saber que você esteve aqui e que você, de alguma forma, teve um insight. Porque
Porque o que esse cara colocou na mesa até agora é transforme as suas dores em oportunidades. Exato. Não esqueça de fazer o básico, estudar. Estudar sempre teve presente. Sempre. Compita com você mesmo. Eu vi muito você competindo com você mesmo. Né? Você com um mindset de fazer por você e fazer pelo outro. Pelo outro, exato. Né? E humildade, né? Total. Porque quando você chega aqui, reconhece várias coisas, fraquezas, você reconhece perdas, você conhece, eu derrapei várias vezes, né? Eu me enxergava em algumas falas, né? Claro. E eu acho que as pessoas se enxergam e tá aí um estímulo. É possível. Mas para ser possível, você precisa de muita disciplina, de muito compromisso, de trabalho, de entrega, de excelência, né? Que é isso que você está trazendo aqui. E eu quero que você continue. Fer, eu cheguei lá e eu entendi gestão. Eu entendi a pessoa física, o médico, o empreendedor. Aonde estava o ponto de virada? Não estava nas 18 horas de trabalho. Estava em fazer, profissionalizar todo o movimento. Continua aí. Olha só, eu sempre falo, Fê, que educação e empreendedorismo, das coisas que eu vi no mundo, são com certeza as duas maiores ferramentas de transformação social. Educação e empreendedorismo. E se existisse um software para isso, tá? Se existisse um sistema operacional para isso, eu diria que são as mentorias e a modelagem. Se você tem realmente um foco voltado para a educação, tá? Para o empreendedorismo, e você busca mentores adequados para o seu objetivo, e você modela os exemplos adequados para o seu objetivo, você com certeza vai avançar, vai progredir. Então, se você está com papel e caneta, como a Fê falou, vai anotando isso. Porque são chaves, sim. São detalhes, sim, que hoje em dia, até hoje, eu aplico diariamente, o que eu estou te dizendo, e faz sentido, e continua aportando, né, continua fazendo com que a gente cresça dia a dia. O pessoal da minha turma brinca e diz que eu arranjo uma empresa todo dia. Todo dia eu crio uma empresa. Isso não é verdade. Mas quase todo dia a gente inova, quase todo dia a gente cria um negócio novo. Né? Um produto, um serviço, às vezes uma empresa, uma sociedade. Por quê? Porque a gente foi ficando bom nisso. E sabe de onde vem? Lá da gestão, do marketing, da venda e da escala. Né? Hoje, quando a gente para ensinar sobre isso, para o pessoal da área da saúde, né? Ou inclusive para o nosso time, para os nossos sócios, a gente fala muito que é importantíssimo ter alguma metodologia. É importantíssimo você fazer com que estrutura e estratégia andem juntos. Então, tudo que nós vamos fazer hoje tem uma pauta, tem um esquema, tem um plano, tem uma estratégia. Né? E aí, depois de tudo isso, é que nós vamos pensar na estrutura, e aí depois a gente pensa no tático, no operacional, na execução de tudo isso. Mas tudo está concatenado, tudo está muito pautado, programado para que funcione. Né? E agora, claro, eu falei esses dias, eu não fiz ainda, não cumpri minha promessa, que eu vou tatuar aqui no meu antebraço a expressão na veia. Por que eu falei isso esses dias numa palestra? Eu percebo cada vez mais a preocupação das pessoas em errar. Todo mundo está muito ansioso, está muito, né, acelerado do ponto de vista negativo. Hoje eu estava mais cedo num spa, fazendo um relax. Por quê? Porque eu senti que eu precisava dar uma desacelerada. Eu senti que a saúde estava começando a me cobrar fatura e que eu tinha que fazer meus exames, eu tinha que ir para um spa. Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque, sobretudo, o que a gente precisa nessa história toda, né, é um planejamento e uma certeza de que você pode errar à vontade. Você pode errar quantas vezes quiser. Agora, lógico, erre rápido, aprenda e siga. Né? Não vai ficar no erro, persistindo que nem um bobo, que você não vai para lugar nenhum. Né? Mas olha só, erre rápido, aprenda, porque você tem que acertar na veia uma única vez. Você só tem que acertar na veia uma única vez. Você lembra? Lembro. A hora H que você acertou na veia? Lembro. Foi quando eu fechei todas as minhas empresas e comecei tudo de novo. Muito bom. Quando eu fechei tudo, paguei todo mundo. Nesse momento, não tive nenhuma causa trabalhista, porque eu já tinha tido várias e paguei, né, todas, e parceladinho lá, conta a conta. Né? Mas quando eu fechei todas... Foi o teu ponto de virada. E comecei tudo de novo, eu comecei dizendo, bom, agora beleza, eu errei até aqui, agora eu aprendi. Agora vamos fazer do jeito certo e vamos crescer.
E aí nunca mais a gente parou de crescer. Quer um dado? Nós crescemos. Até o final do ano, nós teremos crescido nesse novo projeto, tá? Só nesse novo, 4.500%. Meu Deus. Eu tava fazendo um cálculo hoje, quando eu voltei lá do spa, tava tomando banho, e eu sabia que eu vinha bater um papo contigo, eu fui querer quantificar do faturamento do Stanley lá, quando ele voltou pro Brasil, né? Que ele era um médico, né? Não tinha as empresas, não tinha nada disso, que ele estava lá como médico ainda no dia a dia, naquela batalha do início de carreira no Brasil, porque a gente reseta quando muda de lugar, né? Você não tem clientela, você não tem nada. Se eu fosse fazer hoje uma comparação, nós crescemos 500 vezes em faturamento. Mensal. Não estou te falando anual, não estou falando EBITDA, nada disso. Faturamento mensal. 500 vezes. Tá? Se eu for te colocar em números, por exemplo, hoje nós crescemos com relação a time, né, umas 250 vezes o que nós tínhamos. Quando você chegou. Quando a gente chegou. Então, os números hoje são grandes. Não vou nem dizer astronômicos. Eles são grandes. Eles vão ficar maiores, mas eles já são grandes. Né? Mas tudo isso tem um porquê. E vocês que estão assistindo a gente, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho muita cautela em dizer assim, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, tá? A minha luz já foi cortada todo dia. Eu não tinha dinheiro para pagar luz quando eu era estudante. Eu não tinha dinheiro para me alimentar direito quando eu era estudante. Eu comia o que dava, às vezes era biscoito. E aí a galera brinca, pô, mas tu ainda tinha dinheiro para biscoito? Eu digo, pô, meu amigo, lá era o mais barato, era biscoito. Não tinha nada mais barato que um biscoitinho. Né? Então tudo foi muito difícil. Não tinha carro legal, não tinha nada disso. Eu tinha um carro que eu tinha que frear arrastando ele no meio fio. Então, imagina o carro. Freio de mão era o freio do carro. Né? Então, quando a gente fala dos números hoje, eu quero falar como um exemplo, com toda a humildade do mundo, de dizer que, olha, dá para construir isso, é passinho a passinho, não tem salto, tá? É tijolo a tijolo para você construir esse muro, mas lembra o que eu estava falando antes, na veia você tem que acertar uma única vez. Então te despreocupa dessa paranoia de estar querendo ser perfeito. Não, eu só faço se ficar perfeito. No tech tem um lance legal, que é assim, né? Se a startup, se o programa, se o software, se o aplicativo nasceu perfeito, ele nasceu tarde. Ele tem que nascer imperfeito mesmo, é tudo errado, cheio de bug. E conserta, né? O lance de trocar o pneu com o carro andando, é isso aí mesmo. Né? É horrível, é uma zona. Mas é isso. Para você conseguir sair da curva, tem que ser diferente de tudo que tem aí. Né? A inovação, ela é uma obrigação, não a disrupção. Às vezes a gente consegue ser disruptivo. Uma vez na vida, talvez. Né? Quem tem sorte teve várias disrupções. Mas a inovação não. Essa é a obrigação nossa no dia a dia como empreendedor. Tudo novo. Tu sabe que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer na veia pelo medo. Medo do julgamento, medo da crítica, medo da rejeição, medo do fracasso. Bem pessoal isso. Você já sentiu isso na pele? Demais. De amigos, familiares, demais. De colegas, né? Porque eu vejo muito, eu acompanho a carreira de alguns profissionais da área médica, inclusive o Isaac é neurocirurgião. Né? Eu sei. E vai provocar bastante ele essa nossa conversa. Não provoque muito. Não, mas vai provocar ele pessoalmente. E eu percebo que muitas pessoas na vida deixam no rascunho os seus maiores projetos. Eu amei o nome. Porque se preocupam com a opinião, com o julgamento. Eu tenho uma coisa para o julgamento que é, quando estão me julgando, eu estou me desenvolvendo. Quando estão me julgando, gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo. São crenças que eu desenvolvi. Mas né? O julgamento fala mais sobre a necessidade do outro do que a minha. Se está me doendo, fala de uma oportunidade de desenvolvimento daí, né? Mas eu queria saber se aconteceu com você e como você lidou. Vou te contar uma coisa que eu falo muito pro... Eu gosto de usar os meus exemplos. Claro, sabe? tem que ser isso aí. Eu gosto de dialogar e de transmitir conhecimento me colocando como exemplo. De coisas boas e ruins, porque a gente tem de tudo, né? Isso aí. Eu não ligo. Eu nunca liguei nem para crítica, nunca liguei para os julgamentos. Mas olha que coisa interessante, eu também não fico vaidoso, eu não ligo no ponto de vista ególatra pro elogio,
para as palmas, para os tapinhas nas costas. Da mesma forma que eu faço com o negativo, eu faço com o positivo. Mas, Stanley, pô, então tu não curte as vitórias? Não, eu curto. Eu não paro para dar atenção nem ao negativo, nem ao positivo. Quer dizer, se estão criticando, se estão falando alguma coisa, eu realmente bloqueio, eu não ligo. E se vem aquele monte de louvores, aqueles louros e toda aquela história, eu também não faço que isso se transforme em algo que me vá encher de vaidade, que vai me deixar numa zona de conforto, que vai fazer eu ficar sentado, né, no sucesso efímero, porque o sucesso é efímero. Nós temos que estar em constantes sucessos. Para você viver uma vida de sucesso, você tem que ter sucesso no plural, não é no singular. Então são muitos sucessos que te suportam no sucesso, na crista da onda, no topo. Né? Então quando vem aquele lance do que legal e tal, parabéns, obrigado, com muita humildade, né, com gratidão sempre, gratidão gera prosperidade. Mas eu não paro nisso. Do mesmo jeito, Fê, que eu não paro e nunca parei para as críticas. Porque olha só, o colegiado médico é um colegiado que ele é muito reativo a isso. Né? E de jeito nenhum vou parar aqui para falar mal dos meus colegas, muito pelo contrário. Mas nós somos tradicionalistas. Normalmente o médico ele é muito pelo tradicional. Então o disruptivo na medicina é um alerta vermelho. Tá? E a gente tem que ter muito cuidado para nunca ferir a ética, né? Para nunca ferir a legalidade, né? Principalmente como médico. Não só por causa do nosso juramento, mas nós lidamos literalmente com vidas no nosso dia a dia. Várias empresas nossas lidam com vidas. Então, nós precisamos inovar, pode ser disruptivo, mas tem que ter esse rigor. Né? Mas muitas vezes isso faz com que todo o nosso colegiado, o nosso grêmio, deixe tudo no rascunho. Isso acontece muito na área da saúde. Acontece muito. Isso. Por quê? Porque por medo à crítica, por medo, inclusive, à perseguição, que às vezes acontece. Eu sofri muito isso. Tu sabes que hoje em dia eu digo que eu sou médico aposentado, né? Você não tem mais um atestado meu, uma receita minha, um pedido de exame meu, uma cirurgia comigo. Já não acontece isso. Eu continuo como professor, né? Mas eu brinco dizendo que hoje eu sou um médico aposentado aos 43 anos, mas eu já aposentei faz tempo. Se rebobinar a fita com 30 e tal, eu já estava mais para lá do que para cá. Quando você saiu do consultório? Quando eu saí de vez do consultório, há uns 2, 3 aninhos. 3 anos. O que estava acontecendo? Era muita coisa que eu tinha que lidar ao mesmo tempo e eu já não podia ter atenção específica, full time para os pacientes. Então eu percebi que a partir daquele momento, se eu já não podia ficar com dedicação exclusiva aos pacientes e eu tinha que começar a ter cada vez mais atenção aos negócios, então eu passava a ser um homem de negócios e não um homem de tratamento, de diagnóstico e tratamento, um médico, um cirurgião. Então nesse momento eu entendi que eu tinha que parar. E aí tem vários outros porquês. Por exemplo, como eu ia continuar fazendo marketing ainda como médico? Porque o marketing que eu faço é marketing pesado. Isso. Né? Nós vamos para frente da televisão, da tela, de tudo, explicar tudo o que está acontecendo, como é que funciona. E isso um empresário pode fazer, o médico não. Né? Então, nesse momento que eu entendi que a necessidade minha era muito mais de CEO, de gestor, de presidente, de diretor, né? Eu pouco a pouco fui tirando o pé do centro cirúrgico, do consultório, mas não da sala de aula. Isso eu não quero largar. Eu quero continuar professor a vida toda. Né? Ainda que a gente tenha diversificado o que a gente ensina hoje em dia, porque hoje em dia eu já não ensino só medicina. Ensina enriquecimento. Né? Exato. Hoje em dia a gente fala sobre enriquecimento, sobre gestão, sobre marketing, sobre venda, sobre escala, né? Sobre metodologia, né, de crescimento. E muito disso eu fui buscar na medicina e na biologia. Né? E lógico, tudo isso tem um porquê. A gente estava falando agora há pouco sobre qual é o legado que nós queremos deixar, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a meta. Né? E a meta, hoje como empresário, é a mesma meta quando eu era médico, mas eu não entendia. Quando eu trabalhava como médico no dia a dia, o que eu queria? Ajudar as pessoas, certo? Eu queria diagnosticar e tratar. Hoje em dia, como empresário, o que eu quero fazer? Ajudar as pessoas. Eu continuo fazendo isso, só que de uma forma amplificada. Agora eu consigo ajudar muito mais gente, agora eu consigo fazer o bem para muitas mais pessoas, eu consigo operar a vida das pessoas de forma talvez até maior, né?
E isso fica. Né? Quando a gente partir desse plano e for para outro, isso estará aqui. O que a gente criou, as empresas, os sócios, o patrimônio que ficou rodando para ajudar outras pessoas, tudo que nós fizemos para o bem, né, vai ficar. E é essa construção na vida das pessoas que eu falo muito. A gente utiliza muito a palavra builder, né, de construtor, de criador, né, de venture builder, criador de empresas, de negócios. É isso que nós queremos deixar como um selo nosso. Nós viemos aqui, construímos muitas coisas boas para muitas pessoas e partimos. Eu quero que você deixe aqui 2 dicas para os médicos que estão assistindo esse podcast ou escutando, do que não pode faltar na gestão de carreira de um profissional médico. O que não pode faltar? Beleza. 2 coisas que não podem faltar. Educação e trabalho. Tem muitas outras, mas olha só, por que eu estou fazendo isso? É uma pegadinha. Quando a gente fala em educação, o médico ele pensa logo mais especialidades ou subespecialidades, ou congressos, ou mestrados, doutorados, etc. Eu não estou falando disso. Hoje, você precisa mais do que nunca ser multidisciplinar. Você precisa entender de tudo um pouco. Então, quando a gente fala de educação, é assim, abre o teu horizonte, para de estudar só medicina, que não é mais da medicina que vai te fazer ter uma vida diferente a que tu está tendo agora. Como é que você vai continuar com os mesmos exercícios tentando resultados diferentes? Impossível, né? Então, o que você precisa fazer? Abrir o teu leque de estudo. Vai estudar administração, gestão, vai estudar mais sobre marketing, vai entender sobre marketing físico e digital, vai entender sobre vendas. O médico ele tem que entender sobre isso. Porque se ele ficar só com o médico, ele vai viver a vida toda vendendo horas. E nós somos contra isso. Eu falo que tem que comprar hora. Como é que você compra hora? Amplificando a sua mão de obra. Como é que você amplifica a mão de obra? Treinando mais colegas, mais pessoas, mais time, ampliando a equipe. Né? E time é isso, eu falo muito, né? Toda iniciativa merece, tem direito a ter uma equipe, sabe? Então educação é isso, e trabalho. Quando a gente fala em trabalho para o médico primeiro pensa mais plantão, mais consulta e mais cirurgia. Tá errado. Não é assim. Porque se você continuar com mais do mesmo, vai dar o mesmo resultado. O platô tá bem aí. Não vai conseguir estourar o teto, sair da curva, explodir a bolha, não vai dar nada de certo. Por quê? Porque o trabalho nesse sentido ele também tem que ser multidisciplinar. Você tem que tentar outras coisas que não tentaram. Esses dias eu estava dando uma palestra só para... A maioria eram cirurgiões plásticos e dermatologistas, mas o público era só médico. Tá? Mas a maioria cirurgiões plásticos e dermatologistas. E eu dizia, logo no começo da palestra, olha, não vou falar sobre medicina hoje. Medicina vocês não vão aprender comigo. O que eu quero falar para vocês hoje é tudo que não é medicina que vai te levar para o sucesso. Porque o sucesso como médico, muitos dos que estão assistindo a gente já têm. Isso aí. Já são médicos de êxito, de sucesso, né? Já ganharam o seu espaço no mercado. Mas e aí? Qual é o objetivo? O objetivo é viver uma vida diferente a que está tendo? Então não dá para fazer mais do mesmo. Então, olha só, educação e trabalho. Mas eu diria muitas outras. Tem um monte de componente que entra nessa equação, tá? E só para provocar quem está assistindo ou quem está escutando a gente, eu falaria uma palavra. 2. Crescimento e escala. Crescimento e escala. Né? Growth, né? Para entender realmente sobre crescimento do ponto de vista empresarial, né? O growth hacking, realmente crescer, né? Ter um market share, ter uma bocada maior do mercado, tá? Do seu mercado. E falaria em escala. E para isso, eu falaria de produtos e serviços. E você não deu uma dica só para a gestão de carreira de médicos, mas para profissionais da área da saúde e tantos outros profissionais que, se ficarem focados só naquilo que está aí, né, na sua especialização, né, podem estar limitando a sua expansão, o seu crescimento, a sua transformação. Todo mundo tem tanto para ensinar, tem tantos serviços que podem ser criados e tantos produtos. Né? A gente, por exemplo, junta os nossos conhecimentos, né? Junta a minha expertise e a tua expertise. Tenho certeza que esse fit gera vários produtos que a gente pode disponibilizar para o mercado. Então, gente, eu e a Fê nós já vamos produzir algumas coisas. Se eu te contei que eu escrevi ontem, eu liguei e entrevistei o teu time, cara. Sério? Não tem noção. Eu fiz backstage aqui no podcast, porque eu acho que é isso. A gente precisa se preparar para as circunstâncias. Né? A gente precisa compreender, a gente precisa honrar
aquilo que nos possibilitam, né? E eu fiz um desenho, que depois nós estamos com o tempo justo, mas de noite eu te mostro o desenho que eu fiz, porque eu acredito nisso. Tem que ter a mente, mas para isso tem que ter mente aberta. Claro. O ganha-ganha, o faz junto, o soma, multiplica, compartilha. Mas isso é visão de quem tem mentores, de quem investe em masterminds, em quem senta na mesa com pessoas que te desafiam. Eu trouxe muito para minha vida isso, que eu tenho que até cuidar com essa crença. Eu precisava sentar em mesas que eu me sentisse a pior da mesa. Porque se eu sempre me sentisse puxando o jogo, desafiando o jogo, quem me desafiaria? Quem me faria olhar para o meu ponto cego? Eu acho, fica a dica para você. Pense em que mesas você está sentando, pense quem você realmente confia para te dar conselhos, aonde você está espelhando. Modelagem dá certo quando você faz a tua parte, quando carrega a tua essência, quando você busca a excelência e entrega estudo, trabalho, disciplina, né? Tudo isso vem para o jogo. Então, eu acho que essa reflexão é importante para quem está nos ouvindo. Você falou de somar, de fazer coisas juntos. Eu fiz uma brincadeira, porque não é uma brincadeira, é real. E aí eu vou já entrar com uma pergunta aqui. Pergunta. Você tem um mentor? Você tem mentores? Fê, deixa eu te falar uma coisa. Das pessoas que eu conheço, eu acho que eu sou quem mais investe em mentoria, mastermind, imersão e etc. Dos que eu conheço. Olha, entendam do ponto de vista de quem quer ensinar e de uma plataforma de humildade, tá, gente? O nosso investimento hoje nisso, ele supera R$1 milhão. Então imagina o tamanho da importância que eu dou a tudo isso. A participar da maior quantidade de masterminds possível, inclusive a gente participa, né, de um juntos. A maior quantidade de mentores que eu tive acesso, que eu tive alcance, tá? Todo mundo que eu via, que eu sentia a necessidade de aprender mais, de entender mais. Se tinha uma mentoria, eu ia lá e pagava, né? E com isso eu fui ficando amigo de todos esses mentores, né? E com isso, eu sem perceber, Fê, comecei a me transformar em um mentor. Completamente sem noção, orgânico, sem provocar aquilo. Mas eu não vou começar a falar os nomes, porque de repente eu esqueço de alguém e vai ficar chateado comigo. Mas a maioria das pessoas que você conhece que tem mentoria, eu já fiz. Olha só. Olha o tamanho da importância que eu dou a isso, inclusive com o tempo restrito que nós temos, né? Mentoria, gente, que está assistindo a gente, anota aí. Mentoria, mastermind, imersões, tá? Workshops, etc. O que você tiver alcance de estar com essas pessoas que a Fernanda falou agora, que são referência, que realmente vão te aportar muito. Isso faz muita diferença na vida de qualquer ser humano, porque a energia é outra, a frequência é outra, a aprendizagem é outra, a sabedoria é outra, a expertise é outra. E isso você tem acesso... O poder do networking. É lógico, porque você começa, por exemplo, sábado agora, eu recebo lá em casa, eu participo de algumas confrarias também. Então eu recebo sábado lá em casa agora vários membros, né, de uma dessas nossas confrarias, e é um jantar que eu tenho certeza que quem está assistindo e quem está escutando a gente pagaria qualquer preço. Se tivesse no bolso, pagaria qualquer valor que a gente pedisse para estar nessa mesa de jantar com a gente, né? E esse final de semana é minha vez de brindar um jantar para todos esses amigos, esses confrades. E é uma mesa que antes eu via, né, com admiração, né? Eu olhava e dizia, pô, eu queria estar nessa confraria, eu queria estar com todo mundo aí, porque só tem fera. É um melhor do que o outro, só tem pessoas fantásticas, né? E isso é muito bacana, por quê? Porque é muito parecido com o sentimento do fã, sabe? E isso é que a gente tem que criar fãs, todos nós, né? E brilha mais quem mais fã tem, né? Que coisa bacana. Sem vaidade, sem ego. Por quê? Porque se você está jogando para o universo, se eu venho aqui hoje com a Fê e estou contando um monte de coisa para vocês, entendeu? De boa vontade, de boa fé, querendo aportar, ensinar e construir coisas na vida de vocês, eu estou mandando para o universo uma energia que vai retornar para mim. Não tem como não. Né? O que a Fernanda está fazendo vai voltar para ela, não tem como não ser assim. Agora vejam, importantíssima essa dica. Espelhem, modelem, busquem mentores, mentorias, masterminds, clubes. Agora a gente está lançando, por exemplo, um clube de negócio. Para quê? Para negócio. Só para fazer negócio.
Então, tudo isso, gente, é uma corrente do bem, é uma corrente de criação, e aí volta o que você falou com relação à mentalidade de crescimento. Você está lendo as minhas próximas perguntas, Não, porque senão eu tomo podcast e vou ficar fora. Vai ser monólogo, gente, aqui. Não, tá incrível, mas é sobre isso, porque eu não acredito que uma pessoa consiga pensar dessa maneira se ela não destravou o seu mindset, se ela não entende o poder que aquilo que eu penso, sinto, falo, faço, as minhas atitudes e os meus comportamentos têm na hora de transformar os meus resultados. Você não se sustenta nessa mesa se você não tiver coerência, congruência e resultado, né? É isso. E olha que coisa interessante. Quando nós vamos ensinar a maioria das nossas metodologias, porque eu estou ficando craque agora, eu estou fazendo um monte de metodologia uma depois da outra. Isso é por causa da Mari. Eu ia falar, a Mari é um negócio na nossa vida. Isso é coisa da Mari. Mas o que acontece? Toda vez que a gente começa a ensinar algo, gente, e o que a Fê está falando é tão importante que eu só começo a dar aula falando sobre mentalidade. Isso aí. Esses dias, eu estava dando uma palestra e o pessoal ficou impressionado, porque eu assinei embaixo do que eu estava falando. 99,9% de tudo que você faz tem muito mais a ver com a sua mentalidade que com suas ações. Às vezes eu não saio de casa. Às vezes eu não saio nem de casa. E eu consigo, em casa, produzir muito mais do que se eu estivesse na rua, no corpo a corpo, fazendo a coisa acontecer, literalmente com a mão na massa. Por quê? Porque a mentalidade mudou, evoluiu. Né? A gente consegue entender que em tudo que nós estamos fazendo tem que ter um viés, tem que ter uma visão, tem que ter... Tudo isso tem que estar medido, tem que estar calculado. E tem que ter como objetivo o ganha-ganha. Né? Eu falo muito sobre o que eu aprendi lá em Dubai, né? O que o Sheikh Mohammed faz com relação a um sinal com a mão, que é a ideia árabe do ganha-ganha, né? Do win. Mas esse win, ele também é victory, ele também é vitória, e ele também é love, ele também é amor. Tem 3 coisas aqui. Né? Tem o ganha-ganha, tem fazer tudo com amor, né? E é até perigoso fazer esse símbolo hoje em dia, né? E vitória, né? Para ganhar algo. A ideia é essa, que seja ganha-ganha, né? Que você consiga transmitir e fazer com que todos se sintam acolhidos, contemplados, e que isso vire lucro, né? Porque também não é o objetivo, não é a meta, mas faz parte do jogo. Né? Tem que terminar um saldo positivo, a gente entende o lucro, eu falo muito sobre isso, como a forma da sociedade te bonificar, te dar parabéns, dizer que o que você está fazendo é legal. E o prejuízo é o contrário. Quando você tem prejuízo, é a punição. É a forma de dizer, ó, tá uma porcaria isso aí que você está fazendo. Né? Isso não é legal, não está servindo para ninguém. Perfeito. Então, quando você pensa assim, você consegue até... Você consegue, inclusive, colocar... Ontem a gente teve uma reunião sobre um produto novo que a gente está lançando, e aí estava eu, o Gilson, o pastor Cláudio Duarte, né, vários sócios falando ali, o Igor, sobre um percentual que nós vamos, desse novo negócio, já dedicar às missões, à doação, na raiz, na gênese do negócio. Já tem lá um percentual que vai ser dedicado exatamente para isso. Por quê? Porque a gente entende que o lucro é bênção. E se o lucro é bênção, ele tem que voltar para a sociedade. Aí fechou, aí fica imparável. Eu vou pegar um gancho aqui. Qual o maior ativo, na tua opinião, que uma pessoa pode ter? Sem dúvida, a saúde. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem saúde, meu amigo, nós não somos nada. Nada. E aí, quando eu falo saúde mental, corporal, né, e financeira. Eu brinco sempre. Faz parte das minhas aulas isso. Cabeça, corpo e carteira. 3 Cs. Cabeça, corpo e carteira. Se você não tem o cuidado que você tem que ter com sua mente, com sua cabeça, que era o que eu estava fazendo hoje mais cedo lá no spa, eu não estaria aqui tão bem, explodindo em energia para o ambiente. Né? Ontem eu estava fazendo um monte de exame. Estava sedado. Primeira vez que eu fui sedado na vida, aos 43. Então, com certeza a saúde. Se você não cuida do seu corpo, se você não tem uma estrutura legal, né? Se você está cansado o tempo todo, obeso, sedentário, hipertenso, diabético, o que é isso, meu amigo? Você está acabando com o seu maior patrimônio. Né? E se você não cuida da sua saúde financeira, se você gasta mais do que você ganha, aí você está cavando um buraco. Aí é brincadeira, né? Na altura do campeonato. Aí eu vou fazer como o nosso colega lá fala, né? Em pleno 2022, né? Ano da tecnologia. Então, é isso. Você tem que entender isso.
que acontece? Se você não cuida das suas saúdes no plural, quem é que vai cuidar por você? Então esse é o primeiro ativo, esse é o primeiro patrimônio. Depois vem família, depois vem trabalho. E o que eu não faço por mim, eu não em hipótese alguma farei pelo outro, né? Nessa troca aqui, alguma coisa que eu não falei, que você perguntei, que você gostaria que nós soubéssemos sobre você? Alguma coisa que eu gostaria... Que você gostaria que a gente soubesse. Eu entendi. Pergunta difícil, né, gente? Olha só, a Fê me lançou aqui uma bomba atômica. Uma coisa que... Já sei, pronto. Já sei. Lembrem de fazer a gente ficar sabendo. Vocês estavam aqui conosco. Vou deixar todos os links para vocês se conectarem com o Stanley na descrição desse podcast, que está lá no YouTube também. E o Stanley não sabe. Nós temos aqui uma artista, junto, acompanhando o podcast, que transformou esse podcast num mapa mental para aprofundar os aprendizados das pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo. Então, para acessar ou no canal no YouTube ou no meu canal no Telegram. Vamos conversar depois, viu? E ela já vai disponibilizar para vocês. Isso, vocês já vão sair com um mapa do podcast. Que top. Porque é sobre isso. Eu acho que a gente precisa se desafiar, fazer diferente, a gente precisa contribuir. Eu amo mapas mentais. Eu acho que a gente fixa o conteúdo através disso. Então, printem esse mapa, façam a gente ficar sabendo, marquem o Stanley, Fernando Toqueto, o Saia do Rascunho, encaminha para alguém que precisa ouvir o quanto é importante planejar a sua vida e a carreira. Tem algo que é muito clichê, mas verdadeiro. Se alguém conseguiu, você também pode. Agora, que preço você quer pagar para ter aquilo que você deseja? Pague o preço de cuidar da sua saúde em primeiro lugar, porque a conta vem. Cuide da sua mente, cuide da sua família, da sua carreira. Decida, escolha. Porque se você não escolher, alguém está escolhendo por você. E não adianta a gente culpar o outro, né, Stanley? Não, você é responsável pelos seus resultados. O Joel fala muito isso, né? É isso aí. E o que você gostaria pra gente fechar esse mapa, então, com chave de ouro? Olha, Fê, tem um detalhe. Eu tenho TDAH, né? Então eu perco o foco muito rápido, além de ser hiperativo, vocês já perceberam. Né? A Fernanda me pergunta algo, eu fico planejando aqui a resposta, né? E ela tá falando e eu tô preocupado em me perder na minha resposta. Não vai perder. Não, olha só. Tem sim. E é uma coisa que eu queria deixar como ensinamento pra gente fechar essa conversa. Olha que coisa interessante. Eu não tenho limite. Eu todo dia falo que eu sou imparável. Todo dia falo isso pra mim. Que eu não tenho inimigo. Tá? A não ser eu. Que eu sou meu único, não é o meu maior. Meu único inimigo. Tá? Todo dia eu repito pra mim que eu posso absolutamente tudo que eu desejar. Tudo. E que eu só vou fazer o que eu quero fazer. Para que eu faça bem, que eu faça com amor, que eu faça com vontade. Então, para você que está escutando a gente, ou que está assistindo a gente, não entenda isso como carpe diem. Não é, eu sou hoje anti-carpe diem, eu já tive um bar com esse nome, Fê. Já tive um bar com o nome carpe diem. Mas por que eu sou anti-carpe diem? Não é isso, literalmente falando. O que acontece? Eu acredito que vocês que estão assistindo, que estão escutando a gente, deveriam pensar assim, eu preciso fazer um mapa mental da minha vida. Eu preciso estruturar, eu preciso fazer uma programação que eu vou seguir. E eu vou ser fiel a isso. Porque o resultado disso é único e exclusivamente problema meu. Se der certo, vitória minha. Se der errado, derrota minha. Ninguém vai pagar o preço por mim, ninguém vai pagar a conta por mim. As duas coisas. Então, repita para você todo dia que você pode, cidadão, tudo. Você como um builder, como um criador, você pode absolutamente tudo aquilo que você sonhar. Você é capaz de fazer absolutamente tudo. Você não tem nenhum inimigo. O único inimigo que você tem é a pessoa que você olha para o espelho todo dia quando você acorda. É você mesmo. Então faça tudo com amor. Faça o que você quer fazer. Lógico que nem sempre isso é possível. Eu falar isso hoje em dia é mais fácil. Mas sempre foi assim. Eu sempre optei pelas coisas que eu queria fazer. Que eu queria colocar energia. Porque a energia ela é finita. Né? Na natureza, nada se constrói, nada se destrói. Tudo se transforma. Lavoisier dizia isso. Então você tem que pegar a sua energia e transformar ela completamente voltada para a criação, para a construção.
E só você pode fazer isso por você mesmo. Então fica essa dica. Pensa assim, eu posso tudo, eu consigo tudo, e eu só vou fazer aquilo que realmente eu quero, que é para eu fazer bem, para fazer com amor, com excelência, com qualidade. Aí você sai da curva, aí você estoura a bolha, aí você vira um campeão. É sobre isso. Stanley, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, minha amiga. Eu quero disponibilizar para você levar lá para os teus mentorados. Legal. Uma técnica que eu desenvolvi para destravar o mindset, que legal. Despertar o potencial e se manter firme nessas decisões, nessa visualização, nessa mentalização, em todo esse desenvolvimento pessoal e de mindset que é extremamente importante para transbordar no crescimento e no enriquecimento em todas as áreas da vida. Pô, muito, muito, muito obrigado. Que bacana. Eu quero. É sobre isso. Tenho certeza que eles vão te dar feedbacks maravilhosos. É sobre isso. Muito obrigada pelo teu tempo, pela oportunidade de compartilhar, de provocar, desafiar. Nasci para isso e que eu possa continuar por muito tempo com pessoas tão especiais como você fazendo isso. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Obrigada.